Foi aqui que eu comecei a compreender que o choro é uma forma maravilhosa de se curar. Meu primeiro livro, Despedaços, ele foi escrito com tudo que eu sou, com todas as minhas inadequações, com todas as minhas angústias. Era eu completamente cru e nu, desabafando sobre as minhas paixões, sobre os meus medos, sobre os meus desejos. Foi uma fase que eu estava lendo muita literatura e às vezes eu pego algum texto como os últimos aqui e eu me questiono se eu vou conseguir escrever assim alguma vez novamente na vida, porque é muito diferente do meu segundo livro, que é um livro muito mais técnico e voltado à compreensão de ferramentas que vão mudar a sua forma de ver o mundo e deixar a sua vida mais agradável, mais leve e mais espiritual dali para frente. Despedaços não, Despedaços é um pouco de medo, um pouco de saudade, um pouco de loucura. E nesse dia eu lembro de estar num cômodo editando o livro, ele estava indo para a gráfica em alguns dias, e eu chorava enquanto eu relia, porque eu estava revisando os textos para que eles ficassem redondos, e enquanto eu revivia aquelas frases, eu chorava, chorava. E a minha amiga estava no quarto e quando eu voltei para a cama, ela me abraçou e perguntou: "Por que você está triste?" Ela perguntou. Eu não estou triste, é saudade. Foi aqui que eu comecei a compreender que o choro é uma forma maravilhosa de se curar. Então, muitas vezes antes eu chorei por tristeza, por raiva, por angústia. E quando eu publiquei esse livro em 2017, eu comecei a compreender que as únicas lágrimas que eu gostaria de ver ter dali para frente seriam de alegria. E a saudade que eu tinha, embora eu não pudesse consumar essa saudade, era da alegria de ter vivido o que eu vivi e as coisas que eu estava relembrando enquanto eu editava o livro, que são as minhas memórias entre 2013 e 2017. E quando ela perguntou por que você está triste, e eu respondi de imediato que não era tristeza, mas era saudade, eu sabia que eu estava revisitando através dos textos um capítulo da minha vida que eu tinha deixado para trás, que eu nunca mais ia reviver. E isso deixou muito claro a importância de viver cada dia degustando ele com toda a sua profundidade, porque às vezes, e eu tenho aqui escrito em outro texto, a gente vai passando os dias com uma banalidade, como se eles não fossem especiais, e depois quando a gente olha para trás, a gente se dá conta de que a gente não podia ter desperdiçado um dia, que a gente deveria ter vivido ele com toda a plenitude que ele merece, porque um dia é um pequeno fragmento da nossa vida. O pranto é uma das mais belas formas de limpeza energética e fisiológica. As pessoas geralmente associam a tristeza. Eu acho muito limitante essa visão. As minhas relações com as emoções passaram a ser todas prazerosas, até mesmo com o choro ou mesmo com a saudade e com a tristeza. Eu sinto que muitas pessoas tendem a evitar a tristeza como se ela fosse uma faceta ruim da vida que nós estamos experienciando, mas a tristeza ela é muito importante para você compreender o que você deve fazer ou não diante de cada situação. Veja bem, a dor ela é fundamental para que você entenda os limites que você pode levar o seu corpo. Então, quando você é criança, você cai e você rala o joelho. Aquilo ali dói. Aquilo ali te lembra que você não pode ficar caindo enquanto você caminha. Enquanto você está aprendendo é natural, mas você não pode se machucar o tempo inteiro enquanto você caminha. Você exercita o ato de caminhar para que depois não doa mais. Então, quando você fica triste, isso é um sinal de que alguma coisa não saiu como você gostaria. E a tristeza ela é um termômetro para te mostrar que você pode tomar atitudes diferentes dali para frente. E provavelmente você poderá evitar essa tristeza num futuro. E se a tristeza, por um motivo for inevitável, ela estiver fora de você, estiver fora do seu controle, evitar essa tristeza, é preciso ter a sabedoria de que abraçá-la e integrá-la e senti-la com todo o seu ser é a coisa mais importante que você precisa fazer naquele momento. E quando você se permite sentir as emoções, quando você amadurece para a relação que você tem com os seus sentimentos e com as suas emoções, aí começa o verdadeiro grande crescimento espiritual. Porque ao invés de você evitar as sensações, ao invés de você evitar as emoções que estão vindo dentro de você, você olha para elas, você as sente, você as compreende e elas são a matéria-prima de transmutação para estados mais elevados da sua consciência.
E o meu primeiro livro, Despedaços, foi um intenso exercício de elevação da minha consciência. Aqui está registrada a minha metamorfose, como amante, como pensador, como uma pessoa que está experimentando viver e entendendo qual é a melhor forma de viver a própria vida, que é algo que eu acredito que todos devem fazer, entender como viver melhor a própria vida. E ninguém tem o poder de te dizer como fazer isso. Isso é uma descoberta que cada um faz por conta própria, e quanto melhor as suas referências, na hora que você estiver se auto-guiando, se auto-descobrindo, a sua capacidade de selecionar as melhores referências para engrandecer o seu intelecto, ela é diretamente proporcional ao resultado que você vai ter refinando o que será a obra-prima no final, a obra-prima de ser quem você mesmo é. E ao longo dos anos, lendo muita coisa interessante, filosofia clássica, sociologia moderna, autores chineses, budistas, os meus processos sofreram uma metamorfose. Então, eu fui amparado por grandes pensadores, através dos livros que eu li, através das mensagens que eu fui recebendo, através das músicas que eu fui ouvindo e das obras de cinema às quais eu fui me encantando. Eu costumo ver os melhores filmes que eu já vi repetidas vezes. Eu vejo um filme 30 vezes para poder incorporar aqueles ensinamentos. E à medida que eu fui compreendendo um pouco mais essa relação com a arte, com os pensamentos e com esses guias que são as minhas referências, os meus processos internos de compreensão e a forma como eu interajo com a vida foi sofrendo uma metamorfose. Então eu falo isso de mim, porque eu faço um convite a você que você exercite isso também na sua vida, porque assim como isso me transformou, isso vai transformar você também. Eu gosto do que me torno e eu tenho gostado cada vez mais do que eu venho me tornando, porque eu sinto mais presença diante das emoções. E eu não evito nada e mergulho em cada uma delas sem pudor. E o fato de eu me permitir me aprofundar nas tristezas, permitir me aprofundar nas saudades, me permitir sentir coisas que a maioria das pessoas não se permitem e elas estão registradas aqui, foi o que me deu profundidade de sentimento e de clareza para que eu pudesse depois transmutar essas sensações e me transformar numa pessoa melhor. Então o que acontece quando você é uma criança espiritual? Você fica varrendo seus dramas, as suas saudades, as suas emoções para baixo do tapete. E geralmente quando você vai procurar um terapeuta, o que ele faz? Ele pega essa sujeira e traz debaixo do tapete e faz com que você enxergue aquilo, limpe, depure e reorganize as suas emoções. Você pode fazer isso dentro da terapia ou você pode fazer consigo mesmo, caso você consiga ter a disciplina de escrever os seus sentimentos, reescrever, filtrar, polir os seus próprios pensamentos, transformar essas memórias e transmutar elas em memórias e desejos cada vez melhores. Você vai estar sendo um autodidata no seu processo de evolução pessoal. E quando eu estava escrevendo Despedaços entre 2013 e 2017, eu não tinha nem noção de que eu estava fazendo isso. Isso é algo que me ocorre somente agora, que o meu processo de autoanálise, de autoestudo, ele foi sofrendo uma metamorfose e hoje eu vejo que isso aqui foi como um raio-x do meu intelecto, para que eu pudesse ver exatamente onde estava fragmentada a estrutura do meu pensamento e eu pudesse remodelar toda a forma como eu vejo o mundo e me transformar na pessoa que eu sou hoje. E mais uma vez, eu estou falando de mim porque esse é um processo meu, mas eu te convido a refletir sobre isso dentro da sua própria vida. De que formas você pode fazer isso? De que formas você pode se autodescobrir e se autoaprimorar? Entretanto, são algumas pessoas que cruzam nossa jornada, que nos tocam profundamente, que conseguem ver, sentir e ouvir tudo que somos. Esses encontros são raros, são muito preciosos. Quando você vê um grande filme, é uma oportunidade de você se deparar com uma grande ideia. Quando você ouve uma música que te toca profundamente, é um convite a você transformar o que você está sentindo em algo ainda mais grandioso. Quando você vê um vídeo no YouTube e você se defronta com algumas ideias que te mostram um caminho alternativo, um caminho que você nunca viu, é uma nova chance de você se ramificar em novas oportunidades dali para frente dentro do seu próprio pensamento,
uma nova forma de agir dali para frente, porque a forma como a gente age nos trouxe até aqui como a gente é. A forma como você vê o mundo só te leva até uma parte do caminho. E quando você tem essas referências, quando você começa a absorver um conhecimento de outras fontes, você tem a oportunidade de usar novas lentes à frente da sua visão que vão te fazer chegar a estágios mais profundos e percorrer distâncias mais longínquas em direção às coisas que você sempre quis e que você ainda não conquistou, as coisas que você ainda não atingiu na sua vida. Esses encontros são raros e são muito preciosos. São junções vibracionais. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso em 2017, mas hoje fica muito claro que alguém estava escrevendo isso através de mim. Eu estava sendo um canal para a expressão de uma consciência que talvez nem fosse a minha. Aparentemente eu já estava sendo um veículo para essa ideia. Então o que eu quero dizer quando eu escrevo que esses encontros entre dois intelectos são como junções vibracionais? Eu estou aqui falando, a minha fala ela tem uma vibração, ela tem uma dinâmica, ela tem um contexto, ela tem um conteúdo, ela tem uma mensagem, ela tem uma vibração e ela vai navegando no espaço, seja aqui na internet, seja quando eu converso com alguém pessoalmente, e ela encontra uma outra pessoa que também é vibração. Ela emite e recebe vibração. E isso está acontecendo o tempo inteiro, entre todas as trocas, entre todas as pessoas que você encontra no seu dia a dia. E o que são essas vibrações? Essas junções vibracionais. Você encontra outra pessoa que está vibrando numa outra frequência, vocês alinham as suas frequências e começam a vibrar juntos. E essas junções vibracionais, elas dão origem a novos pensamentos, a novas ideias, que podem transformar a vida dessas pessoas dali para frente. E eu espero que transformem. Eu espero que você esteja escolhendo e selecionando as suas companhias, os seus conteúdos, curando as informações que chegam até você com maestria, porque só assim você vai conseguir gerar vibrações mais elevadas dentro de si e ao redor de você e em tudo que você faz. Assim como a vida nasce de uma conjunção biológica, energética e amorosa, pelo menos em um cenário ideal, o amor, os sentimentos mais profundos, a paixão e o deslumbramento e a inspiração e a divindade e o que existe de mais inspirador na vida também acontece nos encontros. Vinícius de Moraes disse, não sei se nessas palavras, que a vida é a arte do encontro. Então, quanto maior for a sua habilidade de você se encontrar, melhor vai ser a sua vida. E se encontrar, geralmente, se pensa que é uma pessoa encontrando a outra, mas se encontrar pode ter um significado muito mais profundo. Quanto mais você se encontra, melhor você vive, mais artisticamente você vive. E isso é muito revolucionário. Quanto mais informações você encontra, você lê um livro, você lê outro livro, você encontra uma pessoa inspiradora, você tem uma aula, você vê um vídeo aqui no YouTube, você assiste a um filme que mexeu com o mais profundo de você, você está encontrando informações a todo momento, você está encontrando outros intelectos e outras formas de ver a vida a todo momento. Quanto mais você conseguir absorver essas informações, quanto melhor você selecionar que tipo de informações você está selecionando, que são as mentalidades que estão ajudando a esculpir o seu pensamento, tanto melhor você vai viver a sua vida. Com mais plenitude você vai exercer a arte de viver. A bateria acabou, esse vídeo foi interrompido, eu não tenho ideia da onde ele parou. Eu só vou ter ideia a hora que eu editar. E se você gostou até onde você viu, compartilha com aquela pessoa que você gosta, deixa um like, se inscreve no canal. Despedaços e Amor a Todo Tempo são os meus 2 livros, estão à venda em amoratodotempo.com e eu te espero no próximo vídeo que eu vou continuar aonde esse terminou. Fica ligado!